Então tá, o negócio é o seguinte, seguindo aquele pensamento do Seu Madruga, que dizia que, lembrando o avô dele, que se a gente quiser ser alguma coisa que devore os livros, eu comecei uma série de estudos me preparando para o mestrado da educação, na linha de pesquisa sobre trabalho, movimentos sociais e educação, e eu estou pegando toda a literatura, toda a bibliografia que cai nessa prova, portanto eu estou me atracando e começando a ler essas coisas aí. Então eu estipulei para mim uma metodologia de ensino, de estudo, que consiste em ler os livros e produzir vídeos a partir da leitura desses livros. Então eu vou fazer resenhas em forma de vídeo sobre esses livros. E o primeiro livro que eu peguei para ler, me interessa bastante esse tema, é o livro Adeus ao Trabalho, Ensaios sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho, escrito pelo Ricardo Antunes. Então esse é o livro, quero mostrar aqui, tá? Esse é o livro que eu estou lendo e eu vou fazer então vídeos apresentando esse. Então esse primeiro vídeo é um vídeo de apresentação desse livro. Ele foi escrito em 1995, portanto, e está na sua 16ª edição. Eu estou aqui com a 16ª edição, que foi feita em 2014, se não me engano, maio de 2016, tá? Maio de 2016, portanto, tem 16 edições, é um livro que circulou o mundo e tal, tem edições na América Latina, na Europa. É um livro que teve uma boa repercussão. E o debate central desse livro é sobre a questão da centralidade do mundo do trabalho. Ele surge como uma resposta ao sociólogo francês André Gorz, né, que escreveu o livro Adeus ao Proletariado. Então, o Ricardo Antunes procurou fazer uma resposta ao André Gorz, que é um sociólogo francês que começou a constatar, né, que o proletariado francês estaria reduzindo em relação ao período do Fordismo e que, portanto, não teria mais centralidade a questão do mundo do trabalho. Portanto, o Ricardo Antunes procura responder essa questão, né? A classe que vive do trabalho estaria desaparecendo? Essa é uma das questões centrais do livro. A outra questão, a retração do operariado tradicional da era do Fordismo estaria diminuindo a relevância do ser social que trabalha? E uma terceira questão, quais as repercussões dessa mudança, dessa metamorfose junto aos sindicatos, por exemplo? Tá? Então essas são algumas questões que o livro Adeus ao Trabalho procura responder. Ele é dividido em duas partes. Tá? Na primeira parte ele vai ter 4 capítulos. Tá? O primeiro capítulo é Fordismo, Toyotismo e Acumulação Flexível. Tá? O segundo capítulo é As Metamorfoses no Mundo do Trabalho. O terceiro capítulo, As Dimensões da Crise Contemporânea do Sindicalismo, Impasses e Desafios. E o quarto capítulo, Qual a Crise da Sociedade do Trabalho? É uma pergunta. Na segunda parte, ele vai ter 12 capítulos. Então, quais são esses capítulos? Capítulo 1, a precarização estrutural do trabalho em escala global, tempo de trabalho e tempo livre por uma vida cheia de sentido dentro e fora do trabalho. Terceiro capítulo, algumas teses sobre o presente e o futuro do trabalho, perenidade e superfluidade do trabalho. Quarto capítulo, a crise vista em sua globalidade. Quinto capítulo, indivíduo, classe e gênero humano, o momento da mediação partidária. Sexto capítulo, trabalho e estranhamento. Sétimo capítulo, a prevalência da lógica do capital. Oitavo capítulo, dimensões da crise contemporânea ou da nova desordem internacional. Nono, mundo do trabalho e sindicatos na era da reestruturação produtiva, impasses e desafios do novo sindicalismo brasileiro. Décimo, fim do trabalho ou novas formas do trabalho material e imaterial. 11º capítulo, o trabalho, a produção destrutiva e a desrealização da liberdade. 12º capítulo, a crise contemporânea e as metamorfoses do mundo do trabalho. E além desses 12 capítulos, ainda tem 2 apêndices, né?
Apêndice 1, os modos de ser da informalidade rumo a uma nova era da precarização estrutural do trabalho. E o segundo apêndice, a crise, o desemprego e alguns desafios atuais. Portanto, é um trabalho de fôlego e que nós teremos um grande trabalho para poder desmembrar, mas nós vamos aos pouquinhos dando conta disso. Tá? Então essa foi só uma apresentação. No próximo vídeo eu começo então com a primeira parte desse livro.